No sétimo ano, nas expressões numéricas, nós vamos trabalhar com números positivos e negativos. Além disso, vocês viram em aulas anteriores as regras de sinal, que aparecem tanto na multiplicação quanto na divisão e na potenciação. Agora nós vamos resolver algumas expressões. Sugiro até que você pegue uma folha de papel, e faça as expressões junto, ou assista o vídeo primeiro, depois tente fazer as expressões sozinhos, para que você treine, tá bom? Afinal, estudar matemática é resolver exercícios. Então vamos lá. Nós temos aqui mais 40 menos 3 vezes menos 7. Ou seja, primeiro nós temos que fazer a multiplicação, certo? E aí, pessoal, lembra que acompanhando esse 3 eu tenho o sinal de menos, tá? Então, olha só, eu tenho que fazer assim, menos com menos, sinais iguais. 3 vezes 7 é igual a 21, certo? Então, menos com menos, mais 3 vezes 7, 21. Vou copiar esse mais 40 aqui, olha, que aparece antes, na ordem que ele aparece, certo? E mais 40 mais 21, não tem regra de sinal, é só fazer a soma, mais 61. Certo? Então, percebam que a A e a B, elas são bem parecidas, então fica bem fácil da gente treinar. Então, olha só. Por exemplo, menos 7 mais 5 vezes menos 10. Primeiro, multiplicação. Olhando o 5, quem acompanha ele é o sinal de mais. Então, vou fazer essa multiplicação aqui primeiro. Então, olha só. Mais com menos, os sinais são diferentes. Então, fica menos. 5 vezes 10, 50. Certo? Só que quem eu tenho aqui antes que eu não posso esquecer? Esse menos 7. A partir daqui, não há regra de sinal. É a primeira parte que a gente aprendeu. Então, olha só, menos 7 menos 50 é igual a menos 57. Certinho? Então, olha só, nesse caso, nós vimos aonde tem a aplicação da regra de sinal e onde não tem. Isso é muito importante para o sucesso do aprendizado nas expressões. Além, é claro, da ordem das operações. Veja só, por exemplo, aqui eu tenho menos 2 mais 3, entre parênteses, vezes menos 5, menos 10. Então, primeiro, eu vou resolver isso que está entre parênteses. Então, olha só, menos 2 mais 3. Eu vou manter o sinal do maior, que é o mais, no caso que está acompanhando aqui o 3, e vou fazer uma diferença. 3 menos 2 é igual a 1. E aí vem a grande dica. Para você acertar expressões numéricas, é muito importante você não querer pular etapas, tá? Depois que você treinar bem, aí tudo bem você pular algumas etapas. Mas nesse caso eu vou copiar tudo que eu não resolvi. Então, olha só. Mais 1 vezes menos 5 menos 10. Voltou a ser um modelinho igual da A e da B. Então, eu vou multiplicar esses dois. Lembrando que mais com menos, sinais diferentes, fica menos. 1 vezes 5, 5. E não posso esquecer desse número aqui que eu não usei, menos 10. Então, olha só, menos 5 menos 10 é igual a menos 15, tá? Estou devendo 5 para uma pessoa, estou devendo 10 para outra, estou devendo 15. Cuidado aqui, pessoal, que é o mesmo modelinho dali. Porém, olha só, tenho que fazer essa continha aqui primeiro, não tem regra de sinal, eu vou apenas fazer uma diferença e vou manter o sinal do maior. O maior é o 25, então vai ficar mais. 25 menos 12 é igual a 13, vezes o menos 3, que era o resto que sobrava ali. Na multiplicação agora, tem regra de sinal. Sinais diferentes, fica menos. 13 vezes 3 é igual a 39. Se você não conseguir fazer essa continha de cabeça, mentalmente, você pode vir do lado e fazer a multiplicação. Certinho? Então, vamos lá. Lembrando que qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Então, vamos lá. Letra I. De novo, um parênteses e agora um elemento novo aqui para nós. Olha, uma potenciação. Mesmo assim, eu vou resolver primeiro o que está entre parênteses, tá? Então, menos 9 mais 4. Menos 9 é maior, mantém o sinal dele. 9 menos 4 é igual a 5. E aí, pessoal, eu vou copiar tudo isso daqui, olha. Copiar esse 2, tá bom? Vou copiar o sinal de divisão e o menos 5. Professor, o que vem primeiro, a divisão ou a potenciação? A potenciação. Lembrando que todo número elevado a
par resulta em positivo. E 5 vezes 5 é igual a 25. Muita gente confunde e coloca 10, tá? Lembra disso. 25 dividido por menos 5. Divisão tem a mesma regra da multiplicação. Sinais diferentes fica menos. E 25 dividido por 5 igual a 5. Certinho? Mesmo modelinho que é anterior, porém agora os parênteses aparecem depois. Toma cuidado com esse sinal de menos aqui antes dos parênteses, tá? Daqui a pouquinho ele vai ser muito importante para nós. Então, olha só, vou começar resolvendo isso daqui. Menos 3 mais 1, o 3 é um número maior, então manterei o sinal dele. E faço uma diferença. 3 menos 1 é igual a 2. Olha esse 2 aqui, vou copiá-lo, menos o 2 que está aqui fora, né? Copiei todos os elementos. Eu ainda vou resolver essa potenciação, então ficará assim. 2 menos o resultado dessa potenciação. Expoente é par. 2 vezes 2 é igual a 4. Então, expoente par fica positivo. Danilo, mas por que você fez isso entre parênteses? Porque, pessoal, tem esse sinal aqui, olha. E esse sinal de menos antes dos parênteses, ele indica o oposto. Então, é muito difícil essa daqui por causa desse detalhe. Então, vai ficar assim, ó. 2 oposto de mais 4 é menos 4. Então, 2 menos 4 é igual a menos 2, tá? Esse tipo de exemplo, eu sugiro que você tente refazer o exercício, tá bom? Tente analisar com bastante cuidado cada uma das suas etapas, certinho? Vamos para o próximo exemplo? Então, agora, aqui na letra G, olha só o que vai aparecer de novidade. Eu tenho um parênteses aqui e outro aqui. Então, eu posso resolvê-los na mesma etapa. Então, eu posso fazer assim, olha. Menos 4 menos 2, os sinais são iguais, então eu posso somar, né? 4 mais 2 é igual a 6. E manter o sinal de menos. Opa! Colocar o parênteses e colocar esse 2 aqui em cima. Dividido, certo? Olha lá, menos 6 mais 9. O mais 9, ele é maior, então fica mais 9 menos 6 é igual a 3. Os dois sinais aqui ficaram juntos, vou pôr um parênteses aqui para separar. O que eu faço primeiro, a potenciação ou a divisão? Farei primeiro a potenciação. O expoente é par. Menos 6 vezes menos 6 vai ficar mais 36, dividido por mais 3. Bom, continuando, sinais iguais na divisão fica mais. E 36 dividido por 3 é igual a 12. Certo? Não é tão difícil. Se você for fazendo com bastante calma e bastante atenção, tenho certeza que você vai acertar. Continuando. Olha só, uma potenciação aqui e um parênteses aqui. Tem gente que já resolve isso direto, né, ao mesmo tempo, mas eu vou manter a mesma ordem que eu estou fazendo nos anteriores. Então, parênteses primeiro. Menos 4 mais 3, menos 1. Vou continuar com o parênteses e copiar todo o resto aqui. Ok? Potenciação e divisão. Vou fazer primeiro a potenciação. Expoente par fica positivo. 3 vezes 3 é 9. Cuidado colocar 6, hein? E olha só que legal essa daqui. Mais com menos na divisão fica menos. E 9 dividido por 1 é igual a 9. Tá? E aí nós vamos, né, para o final aí da primeira lista, né? Percebam que ele tem o mesmo modelinho da letra H, né, da anterior. Então, vou fazer aqui, olha só. Menos 4 com menos 12 é igual a menos 16. Lembrando que não tem regra de sinal. Dividido, é isso que eu falei no anterior. Olha, se você quiser já fazer menos 8 ao quadrado é igual a mais 64. Se você já conseguir tirar essa etapa, você pode, tá bom? Não tem problema nenhum. Agora, olha só. Mais com menos fica menos. E 64 dividido por 16 é igual a 4, tá? Lembrando que você pode montar as continhas aqui do lado e fazê-las com bastante calma, certo? Vamos lá então, galera. Lembrando que ninguém estuda matemática sem fazer atividade, hein? Agora nós vamos ter expressões usando números decimais, tá? Positivos e negativos. Gostaria que vocês até me deixassem um comentário se vocês preferem esse estilo de vídeo, né? Mostrando aqui o passo a passo com a caneta,
ou os vídeos que eu fazia antigamente, né, que eu fazia na tela e tudo mais. Olha só, nós temos aqui 2 menos 1,75 vezes menos 0,04, 4 centésimos. Então agora é o seguinte, deixei esse espaço aqui do lado para a gente fazer os cálculos necessários. Caso você não consiga fazer mentalmente esses cálculos, sugiro que você faça continha, tá bom? É mais fácil, né? A gente fazer as continhas, o passo a passo e acertar, do que tentar fazer mentalmente e errar. Eu gosto muito de associar com os números decimais com dinheiro. Então imagina o seguinte, você tem R$2 menos 1,75, vai sobrar o que aqui? 25, certo? Então 0,25. Quem quiser é só fazer aqui, olha, 2 menos 1,75. Tá? Lembra aqui de acrescentar o zero, e aí faz a continha lá, olha lá. Não tem? Vamos lá buscar no 2 emprestando, certo? Volta aqui no 10, fica 9, e aqui 10. Então 10 menos 5 é 5, 9 menos 7, 2, e aqui 0,25. Vezes o menos 0,04. Bom, nós já aprendemos por uma regrinha prática que a gente pode fazer assim, olha, 25 vezes 4 e voltar depois 1, 2, 3, 4 casinhas, certo? Mas eu vou fazer a continha aqui para vocês entenderem o que a gente vai fazer. Então, olha só, 0,25 vezes 0,04. Percebam que eu não trouxe o sinal de negativo para cá, senão fica uma bagunça, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer assim, olha, mais com menos fica menos. E agora eu resolvo a continha. 4 vezes 5 é 20. 4 vezes 2, 8. Com 1 mais 2, 10. Sobe 1. 4 vezes 0 é 0. Com mais 1, 1. Olha só, os outros números aqui são zeros, né? Você nem precisa multiplicar. Então, o que a gente vai fazer aqui? Olha, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 casinhas decimais, tá? Então, 4 casas. Ou seja, eu vou ter que fazer assim, olha, 1, 2, 3, 4 casas decimais. Então, esse foi o resultado, menos 0,01. Eu nem preciso colocar esses dois zerinhos aqui no final. Lembra que no número decimal eu posso acrescentar quantos zeros eu quiser? Então, por isso que eu acho que vocês precisam fazer uns cálculos aqui do lado. Não embaixo da expressão, senão vira uma bagunça, ok? Vamos lá para o próximo exemplo? Letra K. Então, eu tenho aqui menos 1,2 mais menos 3 mais 4,25 vezes menos 2. Cuidado, hein? Olha só, primeiro, eu vou fazer esse número entre parênteses aqui. Então, olha só, menos 3 mais 4. O 4 é maior, vai ficar positivo. Eu sei que o resultado desse vai dar 1,25. Quem quiser, vem aqui do ladinho, coloca o 4,25 menos 3, certo? Estou mostrando um passo a passo bem detalhado, bem devagarinho, para a gente fazer. Então, olha só o que vai acontecer aqui. Como eu tenho o sinal de mais aqui, antes dos parênteses, lembra que o sinal de mais a gente pode ignorar? Né? Então, nem preciso, já posso colocar aqui direto. Olha, o menos 1,2 e do lado de cá, o vezes menos 2. Eu tenho que copiar. Olha, se 1,2 estava antes, ele vai continuar antes, e se esse daqui estava depois, ele continua depois. Só que agora, olha o sinal de vezes aqui. Cuidado para não fazer esse daqui primeiro. Então, o que eu farei? Mais 1,25 vezes menos 2. Mais com menos fica menos. 1,25 vezes 2 é 2,50, certo? 2,50. Quer fazer a continha? Vem aqui e faz, certo? Mas se você conseguir fazer mentalmente, ela ajuda bastante. Então, 2 vezes 1, 2. Ajuda na questão de ganhar tempo, né? Mas pode ser que a gente se confunda. Então, olha só. Menos 1,2, menos 2,50. O que vai acontecer aqui? Eu vou somar e manter o sinal de menos, porque não tem regra de sinal. Então, de novo, 1,2 mais 2,50. Tá? Nem precisaria ter esse zero aqui, né? Eu posso fazer aqui, olha. Aqui é 7, aqui é 3. 3,70 ou apenas 3,7. Certo? Legal, né? Vamos para o próximo exemplo? Então, continuando aqui, olha só, aqui nós temos algo mais complexo. Números decimais e, além disso, elevado ao expoente aqui 2, né? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, vamos resolver esse parênteses. 5 menos 2,4.
Vou aqui do lado e vou colocar 5 menos 2,4, tá? É como se fosse o 50 menos o 24. Só que o cálculo mental, às vezes, pessoal, ele é meio traiçoeiro. Então, aqui, olha, ficou 2,6 elevado ao quadrado. Menos, cuidado com esse menos 1,5 elevado ao quadrado. Então, o que eu tenho que fazer aqui agora? Primeiro, eu vou fazer esse 2,6 elevado ao quadrado. O que vocês podem fazer? Pensar que é o 26 vezes 26, tá? É a mesma coisa. Vou colocar aqui as duas casinhas, só para vocês entenderem. Então, olha, essa demanda um tempo maior. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 2, 12. Com mais 3, 15. Vou colocar um zero aqui, ou sinal de mais, né? Tirar esse 3 daqui. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 2, 4. Com mais 1, 5. Então, somando tudo isso daqui, ficou 6, 7 e aqui 6. Uma casinha, duas casinhas. Uma casinha, duas casinhas. Então, aqui nós temos o 6,76. Estão percebendo que eu não trago para cá na expressão os cálculos? Eu vi um monte de gente colocando o número aqui em cima, colocando os resultados aqui, vira uma bagunça, tá bom? A gente precisa ser organizado na matemática. Então, olha só, menos o resultado que der aqui. Eu vou manter esse resultado que der aqui entre parênteses, ok? Então, vai ficar assim, olha, 1,5 vezes 1,5. Se o expoente, aqui eu nem falei nada, né, porque ele já era positivo, mas se o expoente for negativo e aqui for par, ele vai se tornar positivo, né? Então aqui, olha, 15 vezes 15, 1,5 vezes 1,5. Então aqui dá 25, 5 vezes 1, 5, com mais 2, 7. Certo? Coloco o zero e vou multiplicar por 1. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Somando aqui, eu tenho 225. Uma casinha, duas casinhas. Uma casinha, duas casinhas. Então, olha, mais 2,25. Só que quem que eu tenho aqui na frente? O sinal de menos. E o que ele significa? O oposto. Então, o que eu vou fazer aqui? 6,76 menos o 2,25, porque o oposto de mais 25 é menos 2,25. Não vou fazer nada aqui, não vou fazer mentalmente, eu acho arriscado. Colocar aqui, 6,76 menos 2,25. Então, aqui nós temos 1, 7 menos 2, 5, 6 menos 2, 4, vírgula debaixo de vírgula. Então, aqui nós temos 4,51. Como 6 aqui não tem sinal nenhum, pessoal, lembra, ele é positivo, tá bom? Então, se eu deixar 4,51, vou considerar ele como positivo. Vou colocar aqui o sinalzinho de mais para vocês não esquecerem. E olha só, aquilo que eu falei, hein? Chamando a atenção para vocês aqui. Olha quantos cálculos eu fiz aqui. Mas isso é o meu rascunho. Olha a expressão numérica que bonita que ela fica. Certo? Então, eu gostaria dessa organização de vocês, tá bom? Treinem bastante isso, que vai ajudar bastante na hora das equações. Indo para as duas últimas, então nós temos aqui a letra M. Essa já é um pouquinho mais fácil, mas olha só. 0,3 vezes menos 1,2 mais 0,6. Olha lá, menos 1,2 mais 0,6. Essa daqui é fácil, porque é como se você pensasse 12 menos 6, né? Mas vou fazer aqui do lado. Lembrando, né? Vou garantir o meu resultado. Então aqui, né, eu vou ter lá o 12 menos 6, 0,6. Quem que é maior? Este número é maior. Então vai ficar menos 0,6. Entre parênteses, vou copiar o resto. Olha, vezes 0,3. Esse 0,3 ele não tem sinal nenhum, então ele é positivo. Mas com menos fica menos. 3 vezes 6 é 18. E volta duas casinhas. Quer ver? Olha só, 0,6 vezes 0,3. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 0, 0, com mais 1, 1. Uma, duas. Ô Danilo, e como que a gente faz isso mentalmente? Faz assim, olha. 3 vezes 6, 18. Uma casinha, duas casinhas. Uma casinha, duas casinhas. Tá? Mas, olha, a gente não perde muito tempo para fazer as continhas, né? Então, não custa nada a gente ir ali do lado e garantir o nosso acerto. Finalmente chegamos no nosso último exercício. Então, olha só.
Menos 5,4 dividido, opa, vai cair uma divisão de números decimais, por menos 1,3 mais 0,4. Primeiramente, o parênteses. Então aqui, olha, o menos 1,3 é maior, então vou manter o sinal D. É a mesma coisa que eu fizesse 13 menos 4, tá? Então, 1,3 menos 0,4, tá? Então, vou lá, sobrou aqui o 9, bonitinho, 0,9. Então, aqui deu 0,9, entre parênteses, porque eu não posso deixar esses dois sinais juntos. Menos 5,4, dividido por menos 0,9. E aí? Menos com menos vai dar mais. E quem lembra da regrinha? Você vai fazer 5,4 dividido por 0,9, tá? Se aqui tem uma casinha decimal, aqui tem uma casinha decimal, basta você tirar a vírgula. Por quê? Porque se eu multiplicar esses dois números por 10, esse daqui vira 54 e esse daqui vira apenas 9. E na tabuada do 9, 9 vezes 6 é igual a 54. Então aqui nós temos como resultado o mais 6. Então às vezes a gente olha algo assim muito complexo, né? E fica falando, nossa, que difícil que vai ser essa questão. Mas não é. Eu gostaria então, duas coisinhas. Primeiro, que vocês façam a lista, tirem as dúvidas, pausem o vídeo quantas vezes forem necessárias, certo? Segundo, se você ainda não é inscrito no canal, siga para ajudar a compartilhar a matemática cada vez mais com muitos e muitos alunos. Um grande abraço do tio Danilo e bons estudos.